Bom dia! Hoje é dia 6 de maio e vamos para o Devocional da Manhã, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com essa oração. Ó, ajusta aqui. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live toda, que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra em 1 João 4, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução à primeira carta de João, da Bíblia Spurgeon. Destinatários, autor e período da escrita. Embora a primeira epístola de João não ostente o nome de nenhum autor, nunca se duvidou seriamente que o apóstolo João fosse o autor dessa epístola e também do quarto evangelho. O conteúdo, o estilo e a linguagem desses dois livros são muito semelhantes. Os primeiros versículos da epístola mostram certo paralelismo com as afirmações iniciais do evangelho de João. Temos como luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, bem como Filho único, são típicos para ambos os livros. O autor se denomina testemunha ocular da vida de Jesus e se expressa com a autoridade de um representante com a autoridade de um respeitado líder espiritual mais velho. Em conexão com o Evangelho de João, tudo isso aponta para o apóstolo como autor dessa epístola. O autor, o amplo reconhecimento na igreja primitiva, também afirma que foi exposto. O primeiro a citar a primeira epístola de João é Policarpo de Esmirna, por volta de 70 a 155 depois de Cristo, que conhecia João pessoalmente, porém a citação não é explicitamente atribuída a João. Outras referências são feitas por Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Papias, de acordo com Eusébio, e o cânon Muratori. A crítica moderna tende a sugerir que a epístola foi escrita por um presbítero chamado João ou por um estudante do apóstolo João. A maioria dos pesquisadores data a epístola no final do primeiro século, que fica entre o ano 90 e 100 depois de Cristo. Provavelmente não é possível afirmar se a carta ou o evangelho de João foram escritos primeiro. A primeira epístola não menciona nenhum destinatário, no entanto, muitos pesquisadores consideram o destinatário um dos cristãos da Ásia Menor, mas a epístola tem um caráter universal, assim como a epístola de Judas. A primeira epístola de João se dirige a todos os crentes. As frequentes menções filhos, a palavra grega teknion, queridos filhos, e filhinhos, do grego paidion, criança pequena, são impressionantes. Além disso, a epístola contém uma terceira expressão indicando a relação entre Deus e seus filhos, do grego técnica tel, filhos de Deus. A expressão irmãos e amado testemunha a afeição que liga o autor aos destinatários da epístola. Assunto e finalidade da escrita. A primeira epístola não apresenta nenhuma indicação de um autor nem de destinatário. Também estão faltando saudações e outras mensagens pessoais. É por isso que alguns sugerem que não se trata de uma epístola, mas de um sermão, homilia ou tratado. A expressão repetida "eu vos escrevo" indica que o livro é uma epístola ou carta, por mais que seja singular e especial. Assim como a de Tiago, essa epístola não contém uma estrutura de pensamento lógico perceptível. O apóstolo João lida com vários assuntos principais: vida eterna, amor fraterno, justiça prática, às vezes mais de uma vez, de maneira extremamente simples, mas com grande solenidade. O apóstolo enfatiza a invariabilidade e a certeza da mensagem pela expressão repetida desde o início. Ele expressa a segurança pessoal da fé, repetidamente expressando as palavras "nós sabemos". Pela epístola, aprendemos que no final do século I surgiram heréticos entre os cristãos que negavam a filiação divina de Cristo e a encarnação do Filho Eterno, e a necessidade de uma vida de fé na justiça prática e no amor fraterno. Esses ataques à cristologia e à ética cristã foram estágios dos gnosticismos em suas várias tonalidades que se espalham cada vez mais durante o século II.
João chama esses oponentes da fé cristã de anticristos, ou seja, precursores do grande oponente de Cristo nos últimos dias. João contrasta esse ataque da fé cristã com os fatos da salvação. Ele diz que Cristo, o Filho eterno de Deus, a própria vida eterna, havia chegado e que eles que nele creiam recebiam a vida eterna e a filiação de Deus. Ao mesmo tempo, ele se refere às testes pelas quais se pode reconhecer se alguém tem a verdadeira vida de Deus. O objetivo da epístola é expresso no capítulo 5, versículo 13. Essas coisas escrevi a vós que credes em nome do Filho de Deus, a fim que saibeis que tendes vida eterna e para creis no nome do Filho de Deus. O Evangelho de João descreve a revelação da vida eterna em Cristo, a palavra encarnada. A primeira epístola de João mostra a revelação dessa vida naqueles que creem nos filhos de Deus. Também mostram as características dessa vida em sua realização prática nos crentes. Justiça e amor fraterno. Assim, ele foi corretamente chamado de continuação do Evangelho de João. Em contraste com o apóstolo Paulo, João não descreve a posição do crente em Cristo e os privilégios da Igreja de Deus, mas a vida eterna nos filhos de Deus e as relações entre as famílias de Deus. Para João, não há caminho intermediário entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. Muitos leitores têm dificuldades com essa maneira abstrata de apresentar e considerar, pois não podem alinhar nessas afirmações abstratas com suas experiências práticas. Por exemplo, João escreve: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. João não descreve a vida prática de todos os cristãos individual, a qual é triste dizer com frequência difere disso, mas estabelece princípios divinos. João também mostra testes para a vida prática dos cristãos angustiados por falsos mestres. Ele frequentemente refere as palavras intrusais. Se dissermos, pois não é suficiente dar apenas um sermão. A prática de nossa vida de fé tem que concordar com a nossa confissão. Assim, somente a genuinidade da nossa confissão será vista. Com sua epístola, João quer fortalecer o crente mais simples de sua fé e dar-lhes um fundamento divinamente seguro e uma arma eficaz para a batalha contra a falsa doutrina. O assunto e o conteúdo da epístola estão resumidos nas seguintes palavras: este é o testemunho de Deus, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é o seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Peculiaridades. A lógica divina de João. As declarações absolutas dessa epístola causam muitas dificuldades ao leitor. No entanto, elas desaparecem se entendemos a lógica divina por trás das afirmações absolutas. O exemplo é: aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Provavelmente todo cristão tem um problema com essas palavras ao pensar em sua vida prática. A lógica tal sentença é que não tem nenhuma semelhança com o estado prático de um cristão. Antes, é uma afirmação fundamental sobre a natureza de um homem nascido de Deus, que é, portanto, capaz de ver uma vida segundo ele. Ambas as declarações dessa sentença são inteiramente congruentes. A partir do ponto de vista de Deus, essa lógica é simplesmente aplicada nos dois exemplos a seguir. Quem está morto não pode falar. A segunda parte da sentença contém uma das muitas evidências possíveis e inverter a sentença seria insensato. Quem não pode falar está morto. Quem é pobre não possui bens. Aqui, ambas as partes da sentença são idênticas no conteúdo. Se invertermos a frase, fica evidente: quem não possui bens é pobre. As difíceis declarações da 1 João são sempre fáceis frases do segundo tipo. Ambas as partes da sentença são idênticas em conteúdo e, portanto, reversíveis, pois são princípios divinos, a essência de Deus. Encontramos as seguintes declarações apenas na 1 João: Deus é luz, no capítulo 1, versículo 5, e Deus é amor, no capítulo 4, versículo 8 e no versículo 16. As primeiras falas da santidade, verdade e justiça de Deus, e a segunda de sua graça e misericórdia, ambas as características de Deus, estão sempre em total concordância entre si. Elas foram totalmente reveladas em Cristo, o Filho de Deus, a graça e a verdadeira por meio de Jesus Cristo. Luz e amor encontram seu maior desenvolvimento na cruz do Calvário. É aqui que o amor de Deus aos pecadores perdidos foi revelado ao dar seu próprio Filho, mas também a luz da santidade e justiça. Deus reluziu em seu brilho máximo quando Cristo, o Filho de Deus, se tornou a apropriação pelos nossos pecados. As palavras do salmista já apontam para ele. A misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijam. Salmo 85, versículo 10.
Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Pais, jovens, filhinhos. Características dos filhos de Deus. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro, para a primeira carta do apóstolo João. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Permanecemos nele. 1 João 4, versículo 13. Você quer um lar para a sua alma? Você se pergunta qual é o custo? É algo menor do que o orgulho que o orgulhoso natureza humana gostaria de dar. Não é dinheiro, não tem preço. Ah, você gostaria de pegar aquele aluguel respeitável? Você adoraria fazer algo para ganhar Cristo? Então você não pode ter a casa, pois ela não tem preço. Você arrendaria a moradia do seu mestre? A moradia do meu mestre? Por toda a eternidade, sem pagar nada por ela. Nada além do aluguel terreno de amá-lo e servi-lo para sempre. Você aceitará Jesus e permanecerá nele? Veja, essa casa está mobiliada com tudo o que você quer. Está cheia de riquezas, mais do que você pode ganhar em toda a sua vida. Aqui você pode ter uma íntima comunhão com Cristo e banquetear-se em seu amor. Aqui a mesma repleta de alimentos para você viver para sempre. Nela, quando cansado, você encontrará descanso em Jesus e dela pode escolher ver o próprio céu. Ficará para casa? Ah, se você não tem casa, dirá: eu gostaria de ter a casa, mas posso tê-la? Sim, aqui é a chave. Venha para Jesus, mas você diz: eu estou maltrapilho demais para uma casa assim. Você se preocupa lá dentro, a veste se você sente culpado e condenado. Venha, embora a casa seja boa demais, Cristo aos poucos o fará sentir bem o suficiente para habitar nela. Ela irá lavá-lo e purificá-lo, e você ainda será capaz de cantar. Nós habitamos nele. Cristão, você é muito feliz por ter um lugar de habitação assim? Você é grande, privilegiado, pois tem uma habitação forte na qual estará seguro e habitando nele? Não terá apenas uma casa perfeita e segura, mas uma casa eterna. Quando este mundo se dissolver com um sonho, nessa morada permanecerá e se erguerá mais imperialmente do que qualquer mármore, mais sólida do que o granito, autoexistente, como Deus, pois ele é o próprio Deus. Nós permanecemos nele. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. E amanhã nós voltamos com o devocional do dia de nossa toda quinta-feira, quando eu vou no GC. Então tenham um bom resto de quarta-feira e até o próximo.